Boa noite, com satisfação estamos aqui novamente para fazer mais uma live, né, vamos dizer, mais uma conversa, mais um bate-papo. Hoje a gente tem a intenção de conversar um pouco mais sobre esse problema que a gente vem enfrentando, que a gente teve agora até em 2020, essa estiagem, essa falta de chuva, né? E dentro desse contexto aí da problemática da falta de água, é sempre pertinente a gente pensar um pouco o que se pode fazer em relação à prevenção. Acho que é um dos fatores hoje muito importantes para a gente estar trabalhando, né? Essa parte do conhecimento e do que é possível fazer para se precaver. Hoje a gente tem essa perspectiva aí, ou essa certa expectativa, né, de uma segunda estiagem, né, também com esses efeitos, né, em virtude do Laninha. Já tivemos uma estiagem, né, bem forte em 2019 e 2020, né, e, de novo, a tendência é 2021, isso talvez possa se repetir. E como a gente agora está em novembro, né, e a gente tem dezembro, né, e o nosso verão começa no dia 21 de dezembro, então a gente já está com uma certa dificuldade de falta de água, né, na nossa agricultura, em muitos lugares, e isso a gente tem que tentar olhar com um pouco mais de delicadeza, né? Então, trabalhar a parte da produção, trabalhar as propriedades, né? O que é possível a gente poder atuar, né, no sentido de se precaver. A expectativa dos meses de chuva, né, escassa, né, que está se prospectando aí, já vem desde setembro, né, que a gente vem com pouca chuva. E talvez até esse fenômeno Laninha, né, que é um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, né, que, né, tem na sua costa do Peru, ali, vamos dizer assim, isso talvez impacte num clima, talvez, de problemas mundiais, aí, né, reflexos de ações do homem na nossa natureza que possa estar hoje nos, vamos dizer assim, atingindo. No caso do Brasil, o efeito é um pouco essa estiagem, né, no final que tem essa tendência aí, que já vem de alguns meses, né, que pode, agora final de novembro, acontecer dezembro, com pouca chuva em janeiro, né, e isso realmente pode, nós agricultores, deixar nós em uma situação um pouco mais delicada. Para isso, eu acho que a gente quer conversar. E aí a gente tem, né, junto com nós aqui, o nosso colega de trabalho na cooperativa, né, o nosso engenheiro agrônomo, né, Daniel Bittenbender, né, com toda a sua experiência e referência dentro da cooperativa, junto aos agricultores, que trabalha isso, né, essa parte de conhecimento, essa referência um pouco, né, de compartilhamento do que a gente faz. O Daniel vem aqui com nós, então, para comunicar um pouco, né, para a gente conversar um pouco. E aí eu gosto muito, eu sempre digo assim, que é muito interessante a gente poder trabalhar quando a gente tem, né, a troca, né? Então eu gostaria muito de convidar as pessoas que também participassem, que compartilhassem também junto, né, para quem está assistindo no YouTube, né, que mencione alguma situação que vem acontecendo, alguma coisa que fez, que percebeu uma diferença, né, essa preocupação com como é que a gente pode guardar água, né? É uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Será que guardar água significa fazer açude? Será que guardar água significa furar um poço? Né? O que significa isso? Né? O que é fazer reserva de água? Né? Como é que a gente pode trabalhar isso? E aí Daniel, estou aqui contigo, né? A gente quer muito te escutar, né? E, de novo, né, a gente quer que as pessoas participem. A gente está aqui, eu vou estar acompanhando também pelo YouTube, né? A gente tem nossa assessoria de comunicação também, que está nos auxiliando aqui, né? E, Daniel, deixo contigo, né? E aí a gente vai trabalhando isso junto aí, tá bom? Então tá, boa noite, Ernesto, boa noite a todos que estão assistindo aí. Escutando a tua fala, eu até fiquei feliz. Eu acho que ele vai dar a resposta, mas ele acabou não dando. Então, assim, iniciando a nossa live, né, sempre
já de antemão agradecendo a todos os que tiram também um pouquinho do seu tempo e assistem também e provavelmente vão contribuir com as suas experiências, né, ao longo da live, que nem o Ernesto colocou. Sempre é importante a gente ter esse feedback de como é que está sendo, né, e se a gente está realmente atendendo a expectativa. É um assunto bastante complexo até de se falar, a questão da estiagem, por vários fatores. Alguns deles a gente até não está tão acostumado, vamos dizer, que a gente sempre, quando pensa em estiagem, se pensa no Nordeste. Eu me lembro quando eu era pequeno, estiagem sempre era no Nordeste, 5 anos sem chover, 4 anos sem chover, não sei o que sem chover, e agora a gente está com estiagens, às vezes, bastante seguidas aqui embaixo também, né, e muitas delas têm tempos de retorno, umas se repetem a cada 50 anos, a cada não sei quantos anos, então outras são mais seguidas. Então, estamos aprendendo a trabalhar a questão da falta d'água na nossa região aqui também. Então, esse é um desafio, e a proposta dessa live não é dar uma solução, vamos dizer assim, no termo da palavra, solução a resolvemos o problema da estiagem com essas dicas, mas tentar fazer com que as pessoas enxerguem, né, o que está acontecendo no seu entorno, né, entendam o seu ambiente, né, e em cima desse conhecimento a gente tentar manipular algumas coisas para a gente conseguir superar o problema, né. Então, quando a gente fala de estiagem, a gente tem um pouco mais dessa vivência dos sítios, né, que é uma cultura perene. A cultura perene tem essa vantagem em relação, por exemplo, aos cultivos anuais. Os cultivos anuais, quando enfrentam qualquer período de estiagem, no período da floração, ou às vezes outros períodos limitantes, eles se perdem rapidamente. Tu perde toda a cultura e perde toda a tua receita, vamos dizer, anual que tu tem. E dessa forma os sítios nos dá uma certa plasticidade, né? Não só os sítios, mas culturas perenes em geral, especialmente as arbóreas, né? Elas toleram esse período de estiagem porque o ciclo delas é longo, então às vezes elas conseguem se recuperar muito bem. Se olhar os pomares hoje, a gente até, nós estávamos comentando antes de iniciar a live aqui, as pessoas às vezes nem lembram que teve estiagem, né? Eu olho hoje, está tudo verde, está tudo brotado, está tudo quase normal novamente, né? Então o trauma logo é esquecido quando tu volta para a normalidade, né? Só que isso pode ser um mecanismo perigoso, né? A gente de novo esquece e vai deixando, se der seca a gente vê o que faz, a gente não sei o que vê o de depois, só que depois que ela está aí não tem mais o que fazer, porque aí eu preciso guardar água, mas na estiagem não vai chover, eu tenho que guardar água antes de ter a estiagem, né? Eu preciso fazer esse processo antes de ter esse estresse acontecendo, né? Então eu fiz alguns tópicos que a gente vai devagarzinho falando aqui, vai ser uma coisa mais conversa mesmo, né? Não trouxe muitas imagens, até porque às vezes o pessoal assiste no celular, é ruim de ver, mas eu acho que não prejudica também. Então, assim, para a gente falar de estiagem, né, e falta d'água, e como é que a gente vai trabalhar esse mecanismo da água, a gente tem que entender um pouquinho onde é que essa água vai ficar armazenada. Então, e ela vai ficar armazenada no solo. Então, esse é um dos grandes mecanismos de armazenagem de água que a gente vai ter na agricultura, é como que a gente vai trabalhar o solo para que esse solo consiga receber a maior quantidade de água possível quando chover, que a maior quantidade de água quando chover infiltre nesse solo e que fique armazenada nele, que ela não seja drenada, né? Então, isso tem algumas técnicas e algumas coisas bastante simples que a gente pode fazer para que isso se potencialize, né? Esse processo de infiltração ele é normal, chove, infiltra no solo, essa água vai para o lençol freático, abastece poços, abastece vertentes, então esse é um ciclo hidrológico normal, né? Só que às vezes o manejo que a gente dá nesse solo aqui em cima limita essa infiltração de água e infiltra menos do que normalmente infiltraria, então o teu solo tem uma reserva às vezes menor de água. E aí logo a estiagem logo se manifesta de uma forma um pouco mais violenta, né? Então, assim, para a gente ter entender onde é que essa água fica no solo, para a gente entender os mecanismos que a gente vai tentar usar depois para melhorar essa armazenagem de água, ele é basicamente composto por partículas, vamos dizer assim, são grãos de diferentes tamanhos que compõem esse solo, né? Então aí a gente vai ter argila, que
são os mais finos, aí a gente vai ter o silt e a gente vai ter as frações chamadas de areias. Né? Então isso aí vai dar as características dos solos, né? Vai pegar o pessoal daqui de Montenegro, é extremamente arenoso, vai subindo para a serra, já muda, já não é arenoso, já é argiloso. Então ele muda a constituição, isso se chama a estrutura física do solo. Isso a gente não tem como mudar. Isso é do solo e é da origem desse solo e é o que nós temos. Se o teu solo é argiloso, a pessoa tem que aprender a conviver com o solo argiloso. Se for arenoso, da mesma forma. Eu não consigo transformar um no outro. Né? Isso é a condição, vamos dizer, mais estável que a gente tem no solo. Tá? Então, esse é um dos princípios. E o que essas partículas fazem no solo? Elas te armazenam a água, te dão canais de drenagem do excesso de água, para que não fique empoçada, né? E elas armazenam o oxigênio. O oxigênio é um elemento extremamente importante para as raízes também, elas respiram oxigênio. Né? Então, mas eu posso, através do manejo, estragar essa estrutura desse solo e fazer ele ficar mais compactado. Então ele vai ter menos lugar para guardar, porque eu tirei esse espaço poroso. Tá? Então isso é um detalhe bem interessante, falando agora um pouquinho de como que a gente pode mexer essa estrutura física. Eu não consigo mudar as frações do solo, mas eu consigo bagunçar elas para que elas infiltrem menos água, que elas armazenem menos água. Né? Então daqui a pouco esse primeiro assunto de como que a gente poderia melhorar a questão do manejo da água nesse solo, seria conversar um pouquinho sobre esse tema, a estrutura do solo. Não sei se quem está assistindo já olhou algum solo quando ele está muito seco. Às vezes o pessoal diz, nossa, meu solo rachou todo. Né? Se vocês acompanharem um solo rachado, às vezes isso é bom de ver nas estradas, onde foi um pouquinho erodido, enfim. Muitos eles racham, tu olha, parece paralelepípedo, um do lado do outro, assim, ele é rachado e a gente olha de cima, a rachadura parece que uma rachadura conecta com a outra como se ela tivesse sido montada. Essas rachaduras mostram onde é que são os pontos de fratura desse solo, tá? Que é justamente a estrutura física dele, né? É onde é que a água vai penetrar. Como faltou água, ela contraiu e nesses pontos de fraqueza dá a rachadura, tá? Mas quando esse solo incha, essa rachadura cola uma na outra de novo, tá? Mas ela continua, vamos dizer, ali. E é por onde é que a água vai acabar circulando. Tá? Agora, agora eu vou falar uma questão do manejo que a gente pode trabalhar, que pode influenciar nessa história de infiltrar essa água ou não. Então, isso a gente poderia pensar, quem está assistindo, como é que eu trabalho, será que eu estou afetando essa estrutura ou se eu não estou? E aí eu vou falar um pouco, uma comparação, por exemplo, desses blocos, né, da estrutura do solo. Vocês imaginam um monte de tijolos, né, empilhados um do lado do outro. O tijolo ele tem furos, né, ele é poroso, ele tem a parte mais estrutural, mas ele tem um volume e um peso. Né? Se eu quebrar esse tijolo bem fininho, eu vou ter o mesmo peso, mas eu vou ter um volume bem menor. Então, se eu tenho o mesmo peso num volume menor, eu aumentei a densidade desse tijolo. Diminui os poros. O solo eu consigo fazer a mesma coisa. Eu tenho um solo poroso, bonito, bem estruturado, por onde penetra bastante água, só que o manejo inadequado, o que é o manejo inadequado desse solo? Aí muitas coisas vocês vão ver que na prática é difícil de fazer, principalmente na citricultura. Eu vou dizer, não se pode trafegar no solo quando ele está encharcado, quando ele está muito úmido, porque daí a gente compacta, só que a gente colhe no inverno, quando está tudo molhado. Então, de novo, a teoria não se aplica na prática, porque o cara vai tirar a fruta nas costas para fora, ele vai ter que entrar com o trator lá dentro em algum momento, né? Vai ter que puxar essa fruta para fora. A dica que fica, daqui a pouco, reduzir o número de passadas, né? Trabalhar com estradas definidas, onde tu passa daqui a pouco sempre na mesma, para não compactar tudo, né? Enfim, são algumas dicas daqui a pouco que cada agricultor vai ter que ver na sua realidade o que ele consegue fazer, né? Se não precisar entrar, ótimo, não entra, mas esse tráfego no solo quando ele está molhado, todo mundo já brincou de massinha de modedal ou mexer no barro quando era pequeno, né? A argila ela é extremamente plástica, né? Então tu desestrutura completamente o solo quando ele está molhado, né? Então dessa forma, essa desestruturação
eu estou diminuindo os espaços porosos desse solo e fazendo ele ficar compactado. Mais compactado, ele tem muitos poros muito pequenos. Esses poros pequenos não têm velocidade de infiltração de água. O que acontece quando chove? A maior parte escoa e não infiltra. A água que escoa e sai da lavoura se perdeu. Essa água é a água que vai dar enchente na cidade depois. O Montenegro sabe o que é enchente ali embaixo. Então, essa é uma água perdida. Então, chove a mesma quantidade. O volume de chuva não mudou na região. Chove sempre a mesma quantidade de chuva. Só que quanto disso infiltra? Né? Mas na minha lavoura não tem erosão, porque a água sai lá embaixo bem limpinha. Se ela está saindo, eu já estou considerando que é um problema, ela deveria ficar. Ela não deveria nem sair. Ótimo que não está suja, porque é sinal que não tem erosão. Mas ela está saindo. Claro que precipitações muito altas, em algum momento o excesso vai ter que ser drenado. Mas a gente tem que pensar nessa possibilidade de termos estiagens cada vez mais frequentes daqui para frente. Nós temos que, daqui a pouco, nos educar e pensar de uma forma: eu não posso mais perder água da minha propriedade. O bem mais precioso do agricultor é a água. O insumo de maior utilidade, o maior adubo que ele vai botar na sua lavoura é água. Não é nem fertilizante. Se tu não botar água, tu não colhe, mesmo adubado. Então, essa mentalidade a gente vai ter que ter de como trabalhar esse recurso extremamente vital, de forma que ele realmente seja armazenado na propriedade. Então, oi? Eu estava pensando agora nessa tua colocação, assim, o quanto é de suma importância o planejamento da propriedade. Eu fico pensando assim, nas muitas propriedades que a gente tem na cooperativa, e nessa diversidade de locais, com solos diferentes. Eu falaria um pouco, talvez até da minha propriedade, como é que funciona lá. Tem lugares um pouco mais altos que o terreno, o solo, ele é mais vinculado ao argiloso. E quando começa a descer mais para a baixada, para os lugares mais baixos, ele já começa a se transformar em bastante arenoso. Então, se tu pensar, que nem tu vem colocando, da preocupação em tentar segurar a água, tudo isso a gente precisa tentar avaliar. O que é possível fazer num solo um pouco mais argiloso, nessa coxilha, no lugar mais alto, para que essa água fique mais tempo ali, que ela demore mais tempo para passar pelo solo, para chegar na baixada num lugar que é areia. E de novo, se tu pegar um barro, botar uma água nele, tu sabe quanto tempo leva para a água passar pelo barro. Agora, se tu pegar um pouco de areia, tu despejar a água ali, ela logo, parece que foi embora. Sim. Então, é muito engraçado, porque lá na minha terra, lá, na coxilha onde é barro, demora bem mais tempo, às vezes, para as plantas sentir o efeito da falta d'água, quanto lá na baixada, que a gente imagina que lá vai ter mais água, porque é um lugar baixo, só que lá é baixo, mas é areia. Então, a tendência lá parece que as plantas logo sofrem mais com a falta de água no lugar baixo do que no lugar alto. E às vezes a gente fica preocupado em tentar fazer essa contenção na parte alta. Eu acho que por isso, de novo, eu digo, o planejamento, e, de novo, entender um pouco esse contexto, para daí, com isso, também pensar o que eu vou plantar nesse lugar. Que variedade, o que seria melhor no lugar alto ou no lugar baixo? Acho que isso é bem interessante. Dentro desse contexto que eu trago um pouco essa fala também, para a gente entender a propriedade. A gente trabalha isso muito na biodinâmica e na própria homeopatia, não é simplesmente tu usar um produto para resolver um problema, tu tem que entender aquele organismo que tu está sentado em cima. O solo argiloso, ele é completamente diferente de um arenoso. Então, e aí a matéria orgânica, depois a gente vai falar da matéria orgânica, tem um papel fundamental nessa história, inclusive no mecanismo da água. Tá? E isso que tu falou é verídico. Às vezes o pessoal diz, já ouvi falarem o contrário, que o arenoso aguenta mais na seca do que o argiloso, mas na verdade, pela lógica e por todos os estudos que existem, a argila ela segura muito mais água do que a areia. Por uma questão física, ela tem poros menores que conseguem segurar mais água. A areia tem poros muito grandes, então ela drena muito fácil essa água.
Tá? Então, ela não tem reservatório, e mesmo que eu espeje água na areia, ela é extremamente pobre em ligações elétricas e ligações químicas pela pobreza do material que tem ali. Então, a água escapa. A água, para ficar ligada, ela vai ter que ficar ligada em alguma coisa, ela fica ligada em cargas elétricas. Se eu tenho poucas cargas, ela vai escorrer, ela não vai ficar ali. Tá? Então, essas são dificuldades, já é um entendimento. Né? O arenoso me exige um manejo, o argiloso me exige outro manejo. O arenoso, daqui a pouco eu posso até entrar num período mais chuvoso, que não vai me estragar tanto o solo, mas no argiloso, se eu entrar quando ele está molhado, eu vou detonar ele, né? Vou compactar ele demais. Né? Então, são visões diferentes. Cada lugar já vai me dar um norte para o que eu vou ter que fazer e qual é o manejo que eu faço. Por exemplo, num solo argiloso, um argiloso de encosta, um pouquinho inclinado, se eu deixar ele exposto, vai me escorrer toda a água, porque ele demora para infiltrar a água. Né? E se cai uma chuva forte, né, muito intensa, é a mesma coisa quando a gente rega a horta depois de tu capinar com o regador, né? Tu passa o regador naquela terra fofinha, beleza, isso vai infiltrar toda essa água. Aí tu passa o regador em cima em questão de segundos, lacrou a superfície, escorre tudo e não molha para baixo. Tá? Então, tu acha que botou um monte de água fora, porque ela não entrou. Né? Então, a chuva vai fazer a mesma coisa no solo arenoso, no argiloso de encosta, por exemplo. Então, eu não posso pensar nesse tipo de situação, se eu quiser infiltrar água, em deixar esse solo com pouca vegetação. Esse solo tem que ter muita vegetação, para que a vegetação seja uma barreira física para esse escoamento de água e dê tempo dela entrar. Não sei se vocês já espejaram um balde de água na grama do jardim de vocês. O meu jardim lá em casa é um pouco inclinado, então eu faço isso seguido. Despejo um baldão de água onde a grama é inclinada. A grama segura toda a água, e parece que ela vai entrando, escorre muito pouca água escorre até lá embaixo. Né? Ela não chega até lá porque a grama não deixa. Né? Então tu tem uma barreira física que vai dando tempo, segurando, diminuindo a velocidade dessa água para que ela infiltre. Então a cobertura vegetal tem essa função. Diminuir a velocidade dessa água. E aí as raízes fazem outro papel, né, que é criar outros canais e poros onde é que essa água vai descer. Então, por exemplo, associando um terreno argiloso, inclinado, como é que eu vou fazer essa água infiltrar mais? Se eu fizer uma semeadura de nabo forrageiro, por exemplo, nele, né, que tem uma raiz extremamente agressiva, eu vou abrir canais muito profundos que vão ser drenos de água quando chover. E depois que esse nabo morre, isso apodrece, vai ficar buracos onde é que essa água entra. Então eu crio vários buracos onde é que essa água vai infiltrar depois que chove. Então seria uma técnica que a gente poderia usar. Faz uma adubação com cultivos de cobertura, que tem uma raiz extremamente poderosa, né? E depois, quando tu roça ou ela fecha o ciclo, vocês têm uma série de canais que vão auxiliar nessa infiltração de água. Tá? O arenoso já por si infiltra mais água, mas ele não tem estrutura, então ele é facilmente erodido. Então a vantagem de um é a desvantagem do outro. A gente sempre vai ter essa vantagem e desvantagem, mas cada solo vai ter o seu perfil. Né? E a questão da baixada que tu comentou, Ernesto, também é bem interessante. Isso a gente verificou bem nessa estiagem. E é bem o que tu colocou. O pomar da baixada, a baixada é úmida, ele vai aguentar a seca, que é uma beleza. Só que a gente nunca olhou uma planta pelas raízes, né? A gente sempre enxerga do solo para cima, a gente é meio olhando do solo para baixo, né? Ou a gente não quer enxergar. Mas o que acontece numa baixada? Geralmente é mais úmido. Normalmente ela é mais úmida. E se tu pegar uma várzea, ali tu vai baixar 40, 50, 60 centímetros, tu vai chegar quase no lençol freático já. Bom, a planta não vai botar raiz dentro d'água. Ela vai ficar com a raiz bem curtinha em cima. Então, se tu tiver vários anos chuvosos, a raiz dela não desceu. Ela vai ficar com a raiz bem próxima da superfície. E aí vem um período de estiagem como veio. Onde é que ela vai buscar água? Ela nem raiz para baixo não botou. Então, ela vai sofrer muito mais do que aquela que estava na coxilha, que conseguiu botar a raiz lá para baixo. Né? Então, é uma pegadinha. A várzea é uma pegadinha, né? Porque elas muitas vezes sofrem muito mais a estiagem, porque daí o lençol freático baixou, mas ela não tem raiz naquela camada, porque estava saturada de água e ela não bota raiz dentro da água. Então ela sofre muito nas baixadas. Muitas plantas que eu vi morrerem foi em baixada. Eram em lugares onde elas não eram para ter morrido, segundo essa teoria, né, que tem mais água, né? Então, mas a planta...
Tu está falando da minha propriedade? Eu acho que tu está falando, né? Não, não foi só da tua, foi outros também. Tá? Mas isso é conhecer, é tentar colocar e entender que cada ambiente dentro da área do pessoal, ela tem uma característica própria. Né? Onde é que passa o lençol freático ali? Tem uma camada argilosa, essa camada argilosa ela pode ser uma barreira para a água que entra. Então, muitos solos são arenosos em cima, mas para o cavocar 40, 50 centímetros, ele tem uma placa de argila embaixo. Né? Então, muito dessa água pode infiltrar e virar literalmente uma bacia encharcada, né? Que essa água fica empoçada dentro do próprio solo, né? Porque ela não consegue drenar porque tem uma camada argilosa mais embaixo. Então, cada caso vai ser um caso. Mas o que eu queria deixar agora, claro, nessa parte mais de estrutura de solo, é isso, né? A importância da infiltração de água. Nós temos que dar condições para esse solo literalmente conseguir infiltrar água. E aí, que nem a questão, eu preciso entrar no pomar em dias úmidos? Bom, aí ver como que seria a melhor forma, né? Eu consigo fazer caminhos onde eu sempre passo nos mesmos, ou enfim, para não compactar toda a área. Aí cada propriedade também tem que se estruturar e fazer esse mapeamento de como é que é, né, cada local. E uma ferramenta que atrapalha muito essa estruturação de solo é a tal da rotativa. A rotativa é um dos piores mecanismos, talvez um dos piores instrumentos que a gente tem para destruir a estrutura de solo. Ela é boa porque ela prepara o solo, deixa ele fofinho, enfim, tem as vantagens e desvantagens, mas eu estou pensando na estrutura do solo. Ela vai quebrar os tijolos tudo. Todos eles vão quebrar e vão ficar menores. Então, se o cara sempre usa rotativa, a próxima rotativada vai quebrar e vai diminuir de novo. Vai diminuir de novo, vai diminuir de novo. Então, a rotativa, ela destrói muito o solo e ele vai diminuir muito a capacidade de infiltração de água de novo nesse solo. Tá? Então, o equipamento que se usa para preparo de solo também tem muito a ver com a água que eu vou conseguir infiltrar ou não. Né? Todos eles, de uma forma ou outra, acabam atrapalhando a estrutura do solo, mas uns mais, outros menos, né? Então, isso seria um outro ponto também, que seria quais os equipamentos que eu uso, né? Enfim, se a gente lembrar de mais alguma coisa, né, o pessoal pode ir lembrando aí também. Mas eu queria colocar agora um outro detalhe interessante, quando a gente fala de segurar água. Né? Areias, eu vou pensar naquela areia pense na areia grossa de construção, acho que todo mundo já construiu, daqui a pouco que está assistindo. Aquela areia bem grossa. Vocês peguem um punhado daquela areia e espejem um copo d'água em cima dela. Onde é que vai ficar essa água? Essa água vai escorrer toda, não vai ficar quase nada naquele punhado de areia. Agora vocês peguem uma areia bem fininha de praia e espejem o mesmo volume de água no mesmo volume de areia, já vai ficar bastante água retida ali dentro. Agora vocês peguem argila, um terreno argiloso, o mesmo volume de terra e o mesmo volume de água, e espejem devagarzinho essa água na argila. Vai ficar muito mais água grudada ali dentro. Agora, se vocês pegarem matéria orgânica, humus, o mesmo volume de humus, o mesmo volume de água, não vai escorrer nada, vai ficar tudo grudado ali dentro. Então, a matéria orgânica, o humus estabilizado, não vou diferenciar humus de matéria orgânica, considerem, não vou entrar nesse detalhe técnico, mas vamos considerar a matéria orgânica no geral, ela tem uma capacidade de absorção de água, de retenção de água extremamente alta. Tem literaturas que dizem que varia de 10 a 20 vezes o peso dela em água. Então, vocês imaginem o impacto de um manejo, por exemplo, que me queima a matéria orgânica. Eu tenho um solo, vou chutar aqui, um solo com 2% de matéria orgânica, 2,5% de matéria orgânica. Argiloso ou arenoso, independente do solo. Ele tem 2,5%, vamos só para a gente exercitar, 2% de matéria orgânica. Ele vai me segurar uma quantidade de água. Se esse solo for mal manejado, eu não conseguir trabalhar, não deixo vegetação crescer sobre ele, eu não incorporo matéria orgânica, eu não faço cultivos de cobertura, enfim, e ainda mais uso uma rotativa que oxigena esse solo e queima mais rápido ainda essa matéria orgânica, em pouquíssimo tempo, a gente vai fazer uma análise de solo, ele vai estar com 1,5% de matéria orgânica e se bobear menos de 1% de matéria orgânica. Bom, esse mesmo solo agora com 1% de matéria orgânica vai segurar quanto menos água? Né? Uma das maiores fontes de seguradores de água eu perdi, que é a matéria orgânica.
Então, ela tem um papel fundamental quando a gente está trabalhando a questão de estiagem. Eu preciso ter matéria orgânica nesse solo, né? Ela segura, e a característica química e física dela, ela segura isso, né? Porque ela é extremamente porosa, né? E muito rica em cargas elétricas que vão ajudar a segurar aquela água mais do que o dobro do peso dela. Então, essa é uma sacada bem legal. A gente tem que trabalhar muito a questão de aumentar o teor de matéria orgânica dos pomares. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes o pessoal diz, eu aumentei tantos por cento a matéria orgânica do meu pomar em 2, 3 anos. Olha, isso é quase difícil de acreditar, porque ela se decompõe tão rápido que tu aumentar em 1% a matéria orgânica do teu pomar só se tu literalmente botar esse 1% em peso decomposto em cima, rápido, assim, porque ela se acumula muito devagar, né? À medida que ela acumula, ela já queima, tá? Então é uma atenção especial para a matéria orgânica que a gente tem. E Daniel, eu vou aproveitar essa, né, tua colocação em relação à matéria orgânica e fazer até uma constatação pelo comentário do Renato Schomer aqui no chat. Para fazer asfalto, diz ele, eles quebram e lavam bastante solo. Né? Então, para um asfalto não dar certo, né, teria que só botar um pouco de matéria orgânica, né? Porque não vai compactar. Né? Com a matéria orgânica, por que eles não usam matéria orgânica na hora de fazer o asfalto? Né? Porque não vai funcionar, vai ficar emborrachado, vai ficar úmido, vai ficar... Sabe, né? Então, é bem um exemplo prático mesmo. Não, esse comentário do Renato fechou todas. E qual é o equipamento? E aí, de novo, olha só como que a gente tem que tomar cuidado com os equipamentos que a gente usa. Qual é o equipamento que o pessoal usa no asfalto para quebrar essa argila e compactar ela? Não é um arado? Não é uma grade? Não é uma rotativa? Não é os mesmos que a gente usa na agricultura? Então, se ali ela tem um efeito usado para compactar, ela vai fazer a mesma coisa na agricultura. Tá? Eu só não vou passar o rolo por cima, né? Mas eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Então, são equipamentos que são extremamente úteis, muito bons, mas tem que se usar com critério. Né? A gente precisa saber usar essas ferramentas porque elas podem literalmente detonar o solo da gente. Tá? Então, a matéria orgânica tem esse viés, então, que toda forma de incorporar matéria orgânica, ela vai ser bem-vinda, seja ela na forma de cultivos, né, seja ela na forma adicionada, vamos dizer que tu não tenha, tu vai adicionar matéria orgânica, enfim, então é uma forma. Agora eu estava vendo muito a questão das próprias mudas novas, o pessoal perdeu bastante mudas na estiagem, né, então, assim, se eu consigo fazer numa muda nova, uma boa adubação, que seja na coroa, fazer como se fosse uma cacimba em roda da muda, a gente chama de coroamento, né, com matéria orgânica, né, como se fosse uma bacia, né, fazer uma margem em roda da muda com matéria orgânica. Essa matéria orgânica, quando chover, ela vai acumular água no centro, né, mas ela vai se encharcar de água também, e essa água vai sendo liberada bem lentamente depois para a muda. Então isso também seria um mecanismo que a gente poderia usar para diminuir o estresse dessas mudas no período de estiagem. Só que eu tenho que fazer isso antes da estiagem, né? Porque não adianta eu botar matéria orgânica se não chover mais em cima, porque aí não vai segurar a água, né? Ela tem que estar lá enquanto que está chovendo, aí eu preciso colocar ela. Mas seria uma saída legal para mudas, né? Caprichar na adubação orgânica em roda delas e tentar fazer o plantio num formato de literalmente de bacia, né? Que a água se acumule dentro dela, seria uma alternativa. Se eu sei que aquele meu solo é seco, né, que é uma área mais bem drenada na minha propriedade, eu posso fazer isso. Talvez não possa fazer essa bacia na várzea, onde não drena e literalmente ela pode afogar depois. Mas, de novo, cada caso vai ser um caso. E outro detalhe, às vezes para pomares menores, né, num pomar comercial, às vezes isso se torna inviável, mas eu gosto muito, e vários sócios da cooperativa também gostam muito de utilizar a bananeira, né? Se numa situação de estiagem, a bananeira ela é uma caixa d'água em pé, né? Ela é pura água praticamente aquele tronco ali. Então num pomar menor que a pessoa tem um pé de bananeira em casa, se tu cortar um tronco desse e rachar ele no meio e deita de cada lado da muda, tu fez uma irrigação nessa muda, né? Aquela bananeira vai murchando, vai se decompondo e essa água vai entrando no sistema bem pertinho da muda. Então eu consigo irrigar ela com um talo de bananeira. Seria uma alternativa para pomares menores, a gente poderia trabalhar dessa forma também. Falar em hectares aí fica inviável, né? Mas um pomar mais doméstico seria uma solução que a gente poderia lançar mão também.
né? E mesmo dentro dos pomares, ela é uma planta muito interessante para acumular água. Por exemplo, tem uma área mais alta e te permite fazer uma carreira com bananeira, nem que seja para quebra-vento, né? Vocês vão ter um reservatório de água num ponto alto da propriedade, que depois pode ser usado em alguma forma. Eu até, Daniel, estava lembrando agora que tu falou das bananeiras, né? Eu estava lembrando da propriedade do João Krantz, né? Ali da Márcia. Né, o João até colocou no chat aqui, né, o solo com menor nível de compactação se encontra em manejo biodinâmico também. Né, eu acho que vem a somar essa questão, né, para quem usa os preparados, para quem observa essa questão, né, dos preparados biodinâmicos e aplica eles, né, somado à questão, né, das plantas, né, aí vem a agrofloresta, vem a questão que nem tu mencionou um exemplo bem de fato agora, que é a bananeira. Então, esses detalhes aí, quando tu trabalha essa diversidade, né, isso pode contribuir muito, né, com que amenize, né, essa nossa dificuldade que a gente, né, está se prospectando aí, né, a estiagem. Sim. Não, e a agrofloresta, eu até elenquei ela mais tarde, depois eu quero comentar um pouco mais dos benefícios dela também. Isso é bem verídico, isso que o João falou também. Existem outros manejos que a gente pode fazer que também contribuem, né? Deixa eu pegar meu fio da meada de novo aqui, tá? E outro detalhe interessante ainda, falando da questão do solo, como é que a gente pode melhorar essa infiltração de água no solo? Eu sempre falo muito para o pessoal assim, às vezes a gente quer facilitar as coisas, a curto prazo funciona, mas a gente tem que sempre pensar como é que esse negócio vai funcionar a longo prazo, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai estar funcionando ainda? Isso aí são conhecimentos que muitas tribos indígenas poderiam nos ensinar, e a gente chama eles muitas vezes de atrasados. Eu gosto muito desse conhecimento, e muitas tribos, quando vão tomar uma decisão, o pessoal que toma a decisão, na diretoria dos índios lá, né, eles perguntam, isso aí vai afetar quantas gerações? Né? Então, se vai afetar uma geração, 2 gerações, 3 gerações, eles já nem tomam aquela decisão, porque eles não querem que afete nenhuma. Tá? Então, quanto o meu manejo vai afetar o solo? E aí eu quero chegar num ponto interessante. De novo, às vezes a teoria não se aplica na prática. Eu gosto muito de usar sempre os plantios e a circulação de acordo com o nível do terreno dentro do pomar. Trafegar no nível do terreno, fazer o pomar no sentido do nível do terreno. Curvas de nível, fazer curvas de nível. Eu não preciso fazer a curva, mas plantar em curva. À medida que tu vai manejando essas plantas, aos poucos tu vai ter um patamar formado ali, porque o solo ele vai se equilibrando, né? Então, isso é muito interessante, a questão do alinhamento. Mas a minha propriedade é estreita, eu não consigo. Bom, de novo, cada caso vai ser um caso. O que eu quero me referir é o seguinte, se eu faço um alinhamento da minha linha de plantio no sentido do declive, é uma visão cartesiana. Eu quero maximizar o rendimento do trator, por isso que se faz isso. Eu quero, quanto menos volta eu faço, menos tempo eu perco, menos diesel eu gasto, né, mais barato fica a produção. Então eu esqueço que a natureza tem uma lei e resumo ela. Não, eu resumo que eu acho que eu vou passar morro abaixo, morro acima, morro abaixo e morro acima, né? Ok, não vai dar erosão. Se tu mantiver o solo coberto, não vai dar erosão, mas vai escoar água. Porque onde é que o trator passa, vai ser 2 valetas, onde é que vai sair a água da lavoura. A água que ficaria infiltrada, se ele circulasse no outro sentido, né? Então, esse é um detalhe muito interessante, na prática se vê bastante isso, né? Então, eu quero jogar essa pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, para o pessoal, quando for implantar um pomar, eu preciso realmente plantar ele no sentido do declive, ou eu consigo fazer uma curva de nível. A gente tem pomares que o pessoal implantou agora, vários exemplos assim dentro da cooperativa, que foram usadas curvas de nível, né, e alguns muito bem feitos as curvas, é até mais seguro de andar dentro do pomar, né? Foram feitos alguns patamares, né? Ficou muito conservador de água aqueles pomares, né? Então, realmente é uma situação que eu digo para o pessoal, prestem atenção. Será que não seria melhor eu pensar a longo prazo nas estiagens e nessa captação de água, eu sacrificar um pouquinho aquele minuto a mais que eu vou ter que dar a volta no trator,
porque a linha ficou curta, mas será que eu conservar essa água não seria melhor? Né? Ou é mais barato eu puxar água com o trator e irrigar as mudas depois? Então são detalhes que eu quero colocar para que cada um avalie a sua situação, né? Cada propriedade vai ter um perfil diferente, mas isso é fato. Se eu circulo sempre no sentido do declive, eu estou drenando, né? E se a água sai limpa lá embaixo, ela só não tem erosão, mas está sendo drenada, tá? E é uma água que eu perdi essa água. Então a gente vê muita gente, o pessoal falando assim, nossa, choveu tão bem semana passada e o arroio já está seco de novo essa semana, né? O arroio não tem mais água, ele não segura mais água, né? E em muitas situações está tudo cheio de mato. Então onde é que está o problema? Nós estamos errando em algum lugar que a gente não está enxergando, né? Ou drenamos aquele cantinho da propriedade lá para poder plantar um pouco uns pés a mais, né? Ou drenamos aquele banhado que a gente queria plantar um eucalipto, enfim, onde é que a gente está errando, né, que a água não está mais ficando por aqui. A quantidade de chuva não mudou. Mudou o ciclo hidrológico, né? Essa água não está mais ficando, né? Então, e aí tem muito da conservação de água, que aí foge um pouco da questão das propriedades, e que se viu uma febre agora nesses últimos meses aqui, a questão de retificação de arroios, né? Meu Deus do céu, eu puxar uma linha reta para que a água... Literalmente eu estou assinando uma declaração de drenagem, né? Então a curva do arroio tem uma função hídrica extremamente importante, mas a enchente me enche o solo d'água. É isso que eu quero, tá? Ela tem uma função, só que tudo que nos prejudica parece que é problema. A gente tem que enxergar um maior. Nós não somos senhores desse planeta, nós estamos aqui e nós somos regidos pelas regras dele, né? Se a gente sair fora disso, eu sempre digo, não tem onde botar lixo fora, porque aqui não tem fora. O negócio vai ter que se resolver aqui, tá? E se eu estou criando um problema, beleza, mas alguém vai ter que resolver, vai ser teu filho, vai ser teu neto, a bomba vai estourar na mão de alguém, tá? Mas então, esse é um outro tópico que eu queria colocar, que eu vejo muito importante, a questão de respeitar as linhas do terreno para se fazer a circulação e os plantios. Então é uma dica que também se pode trabalhar. E, por exemplo, em situações de terrenos inclinados, né, a gente pode até usar, tem outros mecanismos que podem ser usados, de pegar um gancho no arado, tipo os pés de pato, que a gente chama, e atravessar esse gancho e fazer tipo um rasgo no sentido do terreno, e a chuva também vai encontrar um lugar mais poroso naquele rasgo e vai infiltrar em vez de escoar por cima. Então a gente criar micro valetas, vamos dizer assim, que possam segurar essa água enquanto que ela vai escoando. Então tem várias alternativas que a gente pode fazer para segurar essa água dentro do solo também. Deixa eu ver outra coisa aqui. E, Daniel, eu estava lembrando agora também, dentro dessa conjuntura, quando a gente fala hoje, talvez até da prevenção, que é o que a gente está tentando fazer aqui um pouco, né, e de pensando em políticas públicas, né, porque quando dá uma previsão de estiagem ou quando já está faltando água, o que todo mundo quer que o ente público faça? Açude. Né? Parece que vamos ter que fazer açudes. Eu acho que talvez até isso a gente tem que repensar um pouco, né, dentro das políticas públicas, no sentido de apoio, de ajuda, de estruturar melhor a contenção da água, né? Tu mencionou assim, né, de patamares. Eu vejo isso como talvez até uma grande oportunidade, né, de se pensar isso, né, para quem vai fazer um novo pomar, né, antes de fazer esse pomar, né, fazendo esse plantio normal que seria, né, para facilitar a descida do trator, linha reta, morro abaixo, né, de se pensar isso. Bom, é possível se fazer política pública, né, com que atenda a necessidade dos agricultores, né, com máquina para fazer o plantio em patamares. Né, em vez de dar uma máquina só para ir lá no banhado, fazer um açude no banhado, ou talvez não até banhado, mas em um lugar propício, né, para se reter a água, né, talvez até isso seria interessante, né, de se pensar também, né, no sentido de agricultores, né, demandar isso, né, porque, de novo, né, quando tudo funciona com a lei da procura e da oferta. Quando tu tem a necessidade, o mercado atende. Quando os agricultores começam a pedir, né, é possível a gente poder fazer, mas tem que ter a demanda.
né? Eu acho que é uma das coisas que a gente até poderia pensar um pouco daqui para frente também, né, para a área rural, né, para os agricultores, famílias, né, para quem produz hoje, né, trabalhar esse pensamento, né, poder direcionar talvez, né, alguma coisa, né, para fazer um sistema um pouco diferente, né, que não é só fazer açude, é para fazer outras coisas também. Uhum. Sim. E associado a isso também muitas estradas nas propriedades, elas também acabam sendo veículos de drenagem de grande quantidade de água para fora da propriedade, né? Então, vê se na minha propriedade eu não tenho possibilidade de fazer com que essa água que escoa na valeta não consiga entrar em nível, né, numa curva de nível para dentro do meu pomar, né, para dentro da minha propriedade. Então, em vez dela escoar pela valeta da estrada e fazer aquela erosão para a prefeitura no que vem ter que ir lá de novo fazer a estrada, né, tentar colocar ela para dentro do pomar. Tem situações que não dá, mas existem situações que isso é possível. Isso a gente acompanhou, foi semana passada, eu estava na propriedade, inclusive, estavam discutindo sobre isso. Como que a estrada recente tinha sido feita? Como que a gente vai fazer para que não tenha erosão e que essa água não escoe lá para baixo, que ela fique aqui dentro? Então, a gente até conversou da possibilidade de fazer a drenagem dessa água da estrada para dentro do pomar, a cada X metros, né? Para que ela fique, né, dentro do pomar. O pomar vai estar com cobertura vegetal, não vai ter erosão dentro do pomar, mas mesmo que ela escoe por cima, ela vai escoar devagarzinho. É a história do balde d'água na grama, né? Ela vai, aos pouquinhos ela vai entrando, lá embaixo não vai sair nada. Então, eu criei um reservatório de água no solo que vai aguentar mais tempo se faltar água depois. Então, são técnicas que às vezes não se faz porque é trabalhosa, e muitas vezes a erosão já comeu tanto a estrada que eu nem consigo mais fazer isso porque não dá nível mais para fazer. Mas, sim, quando isso é possível, eu acho interessante. Eu acho muito interessante, né, que tu fala, né, que a gente chama lá no interior, né, o desaguador. Né, o desaguador, isso. Desaguador, né, precisa fazer isso. Né, às vezes, né, até uma estrada, né, às vezes cria um volume tão grande de água, né, porque não tem o desaguador, né, que acaba arrebentando a estrada, e o proprietário da área de terra, muitas vezes, ele não quer isso, né, que a água entre daí para o seu, sei lá, para o campo, ou para o que pode, né, de tanta água que está vindo, porque não tem como segurar a água, né, de criar mais um problema para ele. Né? Então, eu acho que, de novo, é sempre pertinente, né, perceber o contexto não só pontualmente naquilo, mas no amplo. Né? O que dá para fazer, que nem tu mencionaste, daqui um ano, daqui a 5 anos, como é que vai estar essa estrada aqui, ou como é que eu quero enxergar, né, o meu espaço aqui, talvez como um pouco mais servindo a um reservatório, né, segurando a água. Isso. E outra coisa que também, por exemplo, pode funcionar além da matéria orgânica para segurar a água, existem outras técnicas que usam o próprio carvão, né? A própria moinha de carvão, tem nomes em inglês ali, não vou nem citar aqui para não falar um palavrão aqui, mas resumindo é isso. O que é o carvão? O carvão é um material de combustão incompleta extremamente poroso, que segura muita água também. Então, se eu fizer, por exemplo, num plantio de muda, colocar essa moinha, esse carvão misturado junto na cova, eu estou criando um espaço poroso que vai me chupar um monte de água, e essa água vai sendo liberada depois. Então, é mais uma técnica que pode ser usada, né, para a gente tentar aumentar a porosidade, onde essa água fique disponível para a planta depois. Né? E tem que ser uma água disponível, por exemplo, na argila. Quando a argila ela é muito fina, eu até posso ter umidade, mas ela está tão firme ali dentro que a planta nem consegue puxar, então também não adianta muita coisa. Né? Então, se eu coloco esse carvão numa argila dessas, por exemplo, eu consigo melhorar a capacidade de água que essa muda vai ter disponível depois, porque é um poro maior que a raiz vai conseguir extrair essa água. Então, é uma tecnologia. E tem estudos que mostram aqui, eu até anotei algumas coisas aqui, que chega a aumentar em 18% a retenção de água quando usa essa técnica. Imagina eu conseguir segurar 18% a mais de água de uma chuva ou de qualquer água que eu coloque ali, mesmo que seja de uma irrigação. Né? Olha a tecnologia que se poderia usar. Né? Então, existem formas e formas, né, de se trabalhar isso. E outro detalhe interessante, agora fechando um pouco essa parte mais de solo, de novo, a gente não enxerga muito o que está embaixo, mas, por exemplo, eu tenho uma classe de fungos que eles chamam de micorrizas. Né?
fungos micorrízicos. Eles são extremamente importantes para a grande maioria das plantas e para os citros em especial. Para vocês terem uma ideia, os citros, eles têm a raiz do citrus, ela não tem pelos radiculares que absorvem nutrientes, então fica só naquela raizinha que a gente enxerga, aquela raizinha branquinha, né? Aquilo é a menor raiz que o citrus vai ter. Então, o que esses fungos fazem com os citros? Né? Eles fazem uma conversa, né? Eles entregam água e nutrientes e a planta entrega para eles carbono. Então, é feito uma simbiose, né? E esses fungos, eles têm... o corpo deles, ele é muito mais fino que um fio de cabelo, né? Ele chega a ser, às vezes, quase 100 vezes mais fino do que um fio de cabelo, pode ser. Então ele consegue entrar no solo em poros onde a planta não consegue entrar. Então ele vai buscar umidade onde a planta não conseguiria buscar. Aí é uma questão de manejo. Por que eu estou falando das micorrizas? Por exemplo, se eu uso um adubo solúvel, ou se eu uso um esterco não fermentado, ou um esterco extremamente agressivo, que não está cru, um esterco cru, ele é extremamente salino e muitas vezes ácido. Então esse esterco ele pode romper essas ligações, né? E aí a planta perde um grande parceiro na captação de água, né? Então o adubo que eu uso também vai interferir muito no quanto essa planta vai aguentar um estresse hídrico ou não, né? Então, para a gente prestar atenção nessas ligações microbianas essas micorrizas, elas são extremamente importantes principalmente para a água e para nutrientes pouco solúveis, como fósforo, né? Então, é uma ligação importante que também está associada a manejos, né? Se tu usar, por exemplo, fungicidas na lavoura, né, ele é um fungo, provavelmente ele vai sofrer essa ação, e aí eu já estou cortando esse efeito dele direto, né? Então, dentro da agricultura orgânica, a gente tem essa vantagem, por exemplo, não se usa fungicidas sistêmicos, por exemplo. Mas, para a gente não esquecer desse tal de fungo micorrízico, porque ele é extremamente importante em períodos de estresse, né? Ele evita doenças nas raízes e aumenta muito a capacidade da planta em absorver água. Inclusive, a adição do próprio carvão no solo ativa esses micro-organismos também, eles se tornam muito mais ativos através dessas técnicas também. Então, só para colocar esse parceiro que a gente tem também para absorção de água aí. Bom, curva de nível a gente já falou. Se tiver mais alguma dúvida, Ernesto, aí tu vai me chamando. Eu vou, acho que daqui a pouco, tocar um pouco o assunto agora. Aqui estou indo já meio que eu ia aproveitar, Daniel, né, para te puxar um fôlego aí também. Eu só ia mencionar uma coisa que a gente também estava trabalhando aqui com a área de comunicação da cooperativa, né, tentando também olhar para essa situação um pouco para frente, né, o que está assim, se prospectando aí, né? Há uma projeção para Montenegro, né, dá uma conjuntura, assim, talvez esteja por vir no Vale do Caí, né, conforme até pesquisadores falam, né, um deles é João Castro, para o mês de janeiro a expectativa é só de chuva de 45 milímetros, né, sendo que a média climatológica normal, né, é 170 milímetros. Então, por aí a gente já vê, assim, né, de novo, como é que vai ser o nosso verão, né? Essa escassez já iniciou, já faz um tempo, né? E essa precipitação de ordem de 54 milímetros contrasta com uma média de 140, né, nos últimos 30 dias, né, do ano. Então, a gente vem de uma falta de chuva, né, a gente está indo para uma chuva bem menor, né, então, de novo, é bom a gente alertar aqui, as pessoas têm que olhar um pouquinho mais, né, que nem antes a gente estava falando, pelo fato de... passamos por uma estiagem, né? As plantas se recuperaram, parece que as pessoas daí acabam esquecendo de novo, né? Eu acho pertinente isso, tem que ter essa delicadeza e esse cuidado. Vamos olhar um pouco mais para frente, né? Eu acho que a gente tem que ter essa percepção de que, né, pode vir momentos difíceis, né? Então, de novo, é importante precaver. Só pegando esse gancho também e não tanto para a agricultura, mas para a gente pensar como sociedade, no nosso consumo consciente de água também. Às vezes uma chuvinha de 30, 40, 50 milímetros contrastado com uma de 70, depende do momento que ela vem, eu até salvo a minha safra, né? Até consigo dar uma salvada na safra. Beleza, colhemos, não tem mais seca, né? Mesmo, faltou um pouquinho de chuva e tal. Mas quanto dessa chuva chegou no lençol freático? Nada.
Tá? Não choveu para abastecer lençol freático, então nós ainda estamos em estiagem. Né? Eu não sei, mas eu acho que nenhum poço recuperou os volumes de água com as chuvas que deram. Eu não falei com ninguém, posso estar falando uma bobagem, mas pelo volume de água que caiu, não pode ter aumentado o nível dos poços. Talvez não aumentou muito. Sim, isso é um processo muito lento, né? Então daqui a pouco por cima uma chuvinha fraquinha mantém tudo verde, mas para baixo está secando. As cidades não pararam de consumir água, né? E muitas, que nem aqui onde eu moro também, é poço, né? E aí tu vê o pessoal lavando calçada com vassoura hídrica, eu chamo vassoura hídrica, né? Horas e horas, né? De bermuda no sol ali, pegando uma vitamina D, mas botando um monte de água fora, né? Literalmente destruindo a água, né? Então essas são coisas que a gente tem que pensar. Não choveu para nós poder esbanjar água. Eu acho que a gente não deve esbanjar água nunca, tá? Então é um detalhe bem interessante para... Com certeza, Daniel, né? Eu vejo assim, né? A gente está aqui falando como agricultor, parece que, né, quem tem que economizar água é o perímetro rural, né? Tem que se precaver no perímetro rural. Não, na cidade as pessoas têm que ter essa atenção também, né? Eu acho que, tipo assim, hoje teria que ter talvez até sistemas de juntar água, né? Eu, ao menos aqui em casa, tenho uma cisterna, né, de 2.000 litros d'água. Tu falou assim da questão de limpar, lavar o carro, lavar a calçada, molhar as plantas, né? A gente pode fazer isso, né? Porque, de novo, a gente tem que não olhar para uma situação pontual agora, mas para o futuro também, né? E aí eu acho muito cômico, às vezes a gente vê as pessoas, né, com o trator ao lado de uma roça de milho, né? E aí olha para a roça de milho, ai, meu milho se salvou, né? Como se a chuva agora tivesse salvado, né, a estiagem. Né? Essa roça de milho. Não, tu vai ter outras roças de milho de novo, não é só essa que tu tem que salvar. Tem que pensar sempre para frente, né? Como é que tu vai conseguir fazer plantio de milho sem essa problemática da falta de água? E aí a gente entra agora num outro tema, então, que eu queria colocar aqui, que é um pouquinho mais voltado para o vegetal, né? Então, para a gente entender os mecanismos por onde é que a planta perde a umidade, né? Para a gente entender o que a gente pode fazer com outras tecnologias, saindo um pouco do solo, né? Como é que a gente poderia trabalhar com isso? Eu sempre brinco, né? Quando, todo mundo toma banho, né? Então, quando tu pega aquela toalha molhada, né, no inverno, aquele banheiro que ninguém enxerga mais ninguém lá dentro, é só fumaça, né? Se tu pendurar essa toalha para secar dentro daquele banheiro, ela vai secar quando? Ela não vai secar nunca, tá? Porque o ar está tão saturado de umidade que a toalha não perde água. Vocês imaginem essa toalha agora, essa toalha é a folha da planta. Se ela encontra um ar úmido ao redor dela, ela não vai perder umidade. Então a planta não perde umidade, né? Eu posso ter umidade no ar e não ter umidade no solo, né? Mas o que eu quero chegar é o seguinte: se vocês pendurarem essa toalha no sol quente, mas sem vento, ou pegarem essa toalha molhada e pendurarem, que seja um dia nublado, mas com bastante vento, quando é que ela seca mais rápido? Com vento. O vento seca ela muito mais rápido do que a temperatura, né? Por quê? Porque o vento tira da superfície da toalha o vapor, e aí evapora de novo, aí ele tira o vapor, daí evapora de novo. A folha, o vento faz na folha a mesma coisa, ele tira aquela camada saturada de umidade que está em cima da folha, enquanto que aquela camada saturada está ali, a folha não perde água. Mas se o vento tira aquela camada, ela perde de novo, por uma questão de pressão de vapor, que a gente chama, né? Então, pode evaporar de novo porque aquela água saiu, então sai mais água, aí o vento tira, e aí sai mais água, aí o vento tira, e sai mais água. Onde é que eu quero chegar? Não ter vento dentro dos pomares. Então, aí a gente entra num outro detalhe bem interessante de perda de água, que é quebra-ventos, né? Quem é que hoje ainda tem quebra-ventos? Então não é só para fazer barreira para ter certificação, né? O quebra-vento hoje a gente já pode enxergar como uma tecnologia para a gente não perder água, né? E tem vários estudos que comprovam o quanto eficiente é um quebra-vento na questão de não perder tanta água. Então mais uma tecnologia que a gente pode pensar em usar nas propriedades, a questão de implantação de quebra-ventos, enfim, justamente por isso, para que essa umidade não saia da folha, tá? Para que eu perca menos água em função do vento, né?
Eu estou pegando aqui umas leituras aqui no meio para não me perder na conversa aqui, tá? Então esse é mais um manejo então que poderia ser usado, tá? Que eu só coloquei essa informação porque ela seria relativamente fácil de se fazer. Então a gente pode manejar solo, a parte física do solo, como a gente viu, né? Todos esses procedimentos físicos, plantio em curva, enfim, várias formas de segurar água. E agora pensando na perda de água pela planta. Bom, aí o vento realmente ele tem uma função extremamente importante. Nós temos que pensar na questão quebra-vento. E isso beneficia outras coisas sanitárias também, inclusive, né? Que quanto menos vento, menos propagação de doenças. Enfim, eu tenho vários benefícios do quebra-vento na umidade. Aí entra as agroflorestas também, né, que antes já estavam provocando o tema das agroflorestas, né? Então, já tive dentro de agroflorestas em vários momentos, mas quando tu entra numa agrofloresta com vento, às vezes vento norte, ou às vezes vento frio, dentro da agrofloresta tu sente muito pouco vento, né? Mas quando tu olha para cima, as árvores estão tudo balançando, quer dizer, o vento não está dentro da agrofloresta. Ali vocês têm uma circulação de ar, mas o vento mesmo ele está fora, né? Então a perda de água, vamos pensar um vento norte num período de seca, né? E uma agrofloresta, o vento vai fazer a mesma coisa, ele vai balançar fora, né? E não vai tirar a umidade do pomar, enfim, tá? É uma maneira, e as árvores, mas eu não vou plantar árvore porque ela vai competir com água e coisa e tal. Só que a quantidade de água que uma árvore ou uma agrofloresta consegue incorporar no solo quando chove, ela é muito maior do que o solo sem nada. Então, quer dizer, o pouco que ela perde com esse vento não vai secar o solo. Ela incorporou muita água dentro daquele sistema. Não vai prejudicar mais do que ajudar, né? Eu queria falar uma outra coisa agora que eu acabei esquecendo da questão do vento. E sem falar na questão da temperatura também. Nunca cheguei a medir, mas um dia eu ainda vou levar um termômetro junto. A temperatura dentro de uma agrofloresta e fora dela. Uma agrofloresta equilibrada, não estou falando de um mato fechado, não é agrofloresta. O conforto térmico é muito maior dentro de um sistema agroflorestal do que fora. Então, pensando no próprio conforto do agricultor, fazer arreio ali em janeiro, fevereiro, março, onde é bem quente, numa sombrinha ou no sol pleno, é muito interessante tu ter um trabalho em cima disso aí também, né? Mas, enfim, a agrofloresta ela vem muito em função dessa perda de água também. Ela ajuda muito na retenção de água, né? E ajuda nessa questão do próprio vento, tá? E tem estudos que eu estava vendo que muitas árvores, até na Amazônia e Mata Atlântica, em períodos secos, as árvores maiores elas conseguem buscar água onde a vegetação menor não consegue. Então a água ela sobe pelas raízes e ela perde essa água quase na superfície. Então ela quase irriga as plantas menores que estão na superfície. Então para ver o tamanho da interação que existe no ambiente, né? Então a natureza ela é perfeita, né? Tem sistemas e mais sistemas. Então a gente aqui conhece muito pouco do que rola por aí, né? Eu até diria, né, Daniel, né, se a gente tem talvez um desafio, uma grande dificuldade de enxergar debaixo da terra, né? Porque que nem tu disse em um outro momento, né? A gente olha muito para cima, né? A gente não olha para tudo que acontece no solo, né? Porque é ali que está muito do que é resultado do que se faz depois, né? Eu acho que essa parte do solo é essencial. E uma coisa que eu acho assim também, né? Tu mencionou de estudos, né? Eu acho que aí também a gente tem muita coisa ainda para trabalhar sobre isso, né? O que é os impactos, o que acontece, né? Tu mencionou a questão da agrofloresta, a questão da biodinâmica, talvez, né? Aí a gente pode pensar também algo ainda sobre isso, né? Como é que a gente consegue, porque, queira ou não, né, Daniela, eu acho que, de novo, o que a gente está falando aqui é muito diferente do que acontece, né, no cotidiano, né? A gente está falando de coisas que, para alguns, pode pensar, não sei, esse pessoal aí está meio louco, né? Essa coisa de árvores no meio do meu pomar. Como assim, né? Tem gente que, quando não tem o conhecimento, questiona isso demais, né? E, às vezes, esse questionar ele é uma situação complicada, porque não basta dizer,
né? Não basta só afirmar, né? Tu tem que comprovar as coisas, né? Eu acho que aí vem um desafio também da gente trabalhar muito esse conhecimento em cima dos estudos, das pesquisas, né? Acho que é algo que tem muita coisa ainda para ser feita. Sim, não, com certeza. Né? E pegando assim mais um exemplo em cima das mudas, né, que às vezes o pessoal são mais sensíveis, né, não tem sistema radicular profundo, enfim, elas sofrem mais a questão da estiagem, né, esse dia a gente ainda estava conversando, eu roço meu pomar agora ou eu não roço ele, né, então a gente até chegou na seguinte conclusão, esse teu capim, ele vai continuar crescendo ou ele fechou o ciclo agora, porque ele era um capim de inverno que estava fechando o ciclo agora? Não, ele está fechando o ciclo agora, então nós não vamos roçar. Porque se eu estou indo agora para um período de estiagem, um período de calor extremo, e eu tirar essa mini sombra que essa planta ainda tem, ela vai ficar completamente exposta ao sol e completamente exposta ao calor, né? E como vamos dizer, essas plantas elas já estavam secando, né? Era nabo e outras plantas ali que estavam fechando o ciclo, né? Não iam crescer mais, né? Elas acabavam sombreando essa muda nova. Então a gente chegou à conclusão de que deixaria o pomar sem roçar, porque não ia afetar o crescimento dele, né? Mas poderia prejudicar daqui a um mês, vamos dizer, se a gente entrasse num período de calor extremo. Então de novo, cada propriedade vai ter uma situação e vai ter um tipo de vegetação. Naquela situação a gente optou em não roçar porque se achou que seria a melhor oportunidade. Agora, se tu tiver uma situação de uma gramínea extremamente agressiva, bom, aí roçar daqui a pouco seria uma alternativa, porque ela realmente puxa bastante água e compete muito por umidade ali. Então, cada caso vai ser um caso que tem que ser avaliado, né? Então, nada é estanque. Né? Mas muito a gente comentou dessa questão de temperatura mesmo, né? De deixar a planta completamente exposta, né? Nessa situação. Bom, assim, de manejos, assim, eu coloquei várias ideias, não fechamos um tema, a ideia era justamente que cada um pensasse no que é possível fazer, né, o que não é possível. Então, eu coloquei algumas ideias e tentei colocar algumas coisas que eu verifiquei. Aí a gente tem alguns tratamentos que a gente poderia falar, que daí entra na biodinâmica que falaste, Ernesto, ali, que eu até botei aqui como tratamentos quase energéticos, vamos dizer assim, né? Que são, a biodinâmica trabalha muito essas questões energéticas, né? E pode contribuir para efeitos de estresse. Aí entra a homeopatia também, né? Então aí o efeito, ela não vai acumular mais água ou menos água, mas ela vai preparar a planta para o estresse que está vindo, né? Ela prepara aquele organismo, vai dar ruim, mas vamos se preparar de outra forma, né? E é incrível como isso também tem uma resposta interessante, né? Dentro dos próprios agricultores, né, tem vários relatos interessantes de lugares onde foi aplicado, por exemplo, um preparado 500 da biodinâmica, que não vou entrar no que é agora aqui, porque não é o assunto, mas foi usado o preparado 500. Só resumindo, ele traz essa energia da terra, essa energia do frio, essa energia da umidade, né? E em roças de cultivos anuais e até pomares, né? E as plantas respondem melhor, elas aguentam mais tempo no período de estiagem, né? E aí a homeopatia tem vários medicamentos que ela pode usar também, que o pessoal usou na seca passada, né, que tiveram resultados interessantes também, associados com a biodinâmica, ou só a homeopatia, né, que trabalham muito trauma. A homeopatia vai trabalhar muito esse trauma da seca. Daí, só para citar um que trabalha muito bem esse trauma, poderia ser a arnica. A arnica trabalha muito bem traumas ambientais. Se for granizo, seca, excesso de vento ou temporal, enfim, a arnica ela é um medicamento muito interessante de ser usado para a planta se recuperar desse processo traumático que ela sofreu, né? Se o problema é excesso de calor, né, aí tem outras homeopatias, tem cantares que pode usar para calor, e se tu quiser botar um vigor, depois entra com carbo vegetáveis também. Então, tem alternativas, né, muitas alternativas são novas, apesar da biodinâmica ser mais antiga que a própria agricultura orgânica, né, ela em 1924, a agricultura orgânica surgiu na década de 60, 70, né, então esse conhecimento existe há muito tempo, só que a gente não acessa ele. Então, é mais uma provocação que eu faço para os próprios agricultores, né?
não adianta só chorar, né, quando a coisa não está legal, né? O que a gente tem disponível? A gente hoje tem esses mecanismos disponíveis na cooperativa para a gente trabalhar também, e tem agricultores que já estão fazendo com resultados bem interessantes. Então, da gente se propor a fazer esse trabalho cada vez um número maior de propriedades, né? Então, são ferramentas, eu digo, de última geração. Isso é tecnologia na veia, né? Porque com recursos que eu tenho na propriedade, eu consigo desenvolver muitas vezes um medicamento que vai me diminuir o impacto e solucionar um problema bastante grande. Enfim, já estamos aí falando acho que mais de 1 hora, né, para não ficar tão cansativo. Sim, já. Os tópicos que eu coloquei, né, como eu disse, a gente não vai fechar, eu quero que o pessoal pense, né, e entenda as suas propriedades, que é a proposta que eu sempre desafio todo mundo, né? Eu conheço a minha propriedade, eu sei como é que ela funciona, onde é que estão os traumas da minha área, onde é que estão os pontos fortes, os pontos fracos dela, né? Se eu, como agricultor, não conheço a minha área, não é o técnico que vai conhecer quando ele chega lá, né? Então, esse conhecimento é necessário para que a gente seja parte do meio ambiente, né? Aí a gente consegue entender melhor e consegue resolver essas encrencas que vão surgindo, né? Tem mais alguma coisa, Ernesto, para a gente... Não, a princípio, né, a gente deixa também algumas dicas aí no chat, né, de vídeos até que tu já fez, né, Daniel? Né, que comentam alguma coisa sobre a prevenção, né, reter a água na propriedade, né, a preservação, né, também da água, né, então, tá lá, o pessoal pode acessar isso também, que já foi feito pela nossa área de comunicação também, para ajudar, né, no conhecimento sobre isso, né. Eu acho que a gente está aqui, que nem tu mesmo disseste, Daniel, né? Às vezes não é para trazer as respostas, mas a gente está aqui para ajudar a fazer os questionamentos, né? Refletir sobre, né, o que está acontecendo, né? Eu acho que nós, né, dentro de uma questão do que é agroecologia, né, a gente entender o ambiente, né? É bem isso, né? Trabalhar a noção de onde que a gente está inserido. E, de novo, quando a gente fala assim de propriedade, cada uma é uma, né? Às vezes, tu não pode querer fazer o que é numa propriedade e querer fazer na outra, né? Então, isso é muito interessante, né? De pensar o teu ambiente, né? A tua propriedade, né? Como é que funciona, né? O que acontece, né? E eu acho que dentro dessa situação, né, é muito importante a gente pensar, né, a gestão, né? A gestão da propriedade. O controle do que acontece na propriedade, muitas vezes. Porque a gente sabe que agricultor talvez tenha uma certa dificuldade, né, de anotar, né, de ter o arquivo, né, de fazer o registro, né, dessas coisas. Eu acho que isso é muito importante também. Quando a gente vê uma situação de algo que ele fez na propriedade, que daqui 1 ano ou 2 anos, ou num outro momento, né, ele vai lembrar, mas aquilo aconteceu e eu fiz isso. Mas o que eu fiz mesmo? Eu não me lembro agora, né, exatamente o que eu fiz, como é que eu fiz, mas eu me lembro que foi bom, né? Aquilo foi bom, aquilo que eu fiz. Eu acho que esse é um desafio também quando a gente fala da assistência técnica, pegando no contexto amplo, né? Não talvez até tanto para dentro da cooperativa, mas para fora da cooperativa. Como é que hoje acontece essa parte da assistência técnica? Como é que isso se relaciona, né, com o produtor? Eu acho que tem, que nem eu disse antes, a gente tem uns desafios aí que a gente precisa trabalhar um pouco melhor, né? A pesquisa, né? O que acontece numa propriedade agroflorestal, o que acontece numa propriedade biodinâmica, né? Como essas coisas se relacionam, né, da parte da prática, né, para a parte do registro documental, né, que vire uma pesquisa documentada, isso. Esses dias eu estava participando de uma discussão e isso é muito pertinente, né? Muitas vezes se tem universidade que trabalha, né, essa teoria para a prática, né, mas o inverso é verdadeiro, né? Tem muita prática que precisa ser teorizada, né, porque às vezes é isso, né, o agricultor sabe muito, né? Tu falou o exemplo da questão dos preparados biodinâmicos, eles vêm muito tempo antes da agricultura orgânica. Isso já acontece desde 1924, quando Rudolf Steiner, sabe, tem toda essa história aí, né? Então,
de novo, o conhecimento existe, né? Às vezes a dificuldade é fazer acesso a esse formato de conhecimento. Então, eu acho que, né, de novo, pensando nessa parte de prevenção da estiagem, né, como é que a gente pode também pensar as universidades trabalhando essa conjuntura da prevenção? Né? Uma coisa também interessante, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, estações climatológicas, que a gente sabe que já tiveram, já aconteceram, né, mas por isso eu digo, às vezes existe muita informação, só que a dificuldade é o compartilhamento da informação. Como é que faz para isso se relacionar? O que foi pesquisado com o que deve ser compartilhado. A informação está com quem? Está aonde? E aí tem muita gente que tem informação, mas a gente não consegue juntar isso para chegar a quem precisa. Então, eu acho que esses são um pouco os desafios que a gente tem pela frente aí, e trabalhar muito o conhecimento. Mas é isso. Acho que de minha parte que eu tinha apontado eram esses temas aí. Espero que pelo menos tenha ficado alguma coisa possa ser aproveitada. Até aqui eu estava olhando agora, Daniel, a Márcia Clandes coloca, hoje estamos muito mais seguros em relação à estiagem, pois da experiência da última vez que tivemos, nós deu um bom resultado. Então, temos realmente alguém de fato que passou por uma situação de estiagem, conseguiu assimilar isso, e agora está se preparando para o que pode vir. Então, eu acho que é muito isso. A intenção nossa, nós está conversando aqui um pouco, é isso, é compartilhar e cada vez mais reforçar. Perfeito. Ótimo, Daniel, eu de minha parte, então, agradeço a tua participação, tua disponibilidade para estar aqui compartilhando com nós esse teu trabalho, tua referência, que tu vem fazendo no dia a dia dentro da cooperativa. A gente aqui também quer agradecer a essas pessoas que estão acompanhando nós aqui na nossa live. A gente Ok. Não. O Ernesto deu um pause ali na internet dele. Então tá, eu agradeço também a oportunidade aqui, espero ter sido útil aqui. Muito do que a gente colocou também é informação que os próprios agricultores nos ensinam, então a gente só repassou muita coisa aqui que a gente aprendeu com eles também. Obrigado. Pois é, não sei o que houve aqui, caiu a conexão. Então tá, eu de minha parte, já que voltou a conexão, fico de novo à disposição e agradecido pela participação também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.